Oi, pessoal! Sabe aquela frustração que muitas mulheres sentem com jejuns que parecem ser tamanho único, que simplesmente não conversam com o corpo feminino? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo em uma abordagem que promete ser bem diferente, focada em ser uma aliada do nosso corpo e não um adversário. Fica sempre aquela pergunta no ar, né? Por que uma estratégia que dá super certo para algumas pessoas, para muitas mulheres, parece que não encaixa? A resposta, ao que tudo indica, está nos nossos ciclos hormonais, na nossa biologia, que é única. E são esses fatores que os métodos mais genéricos acabam muitas vezes deixando de lado. E é exatamente aí que entra o jejum solar, um método criado pela Ellen Garcés. Ele já nasce com uma proposta diferente. A ideia central aqui não é de brigar com o corpo de jeito nenhum. É o contrário, é trabalhar em total sintonia com os ritmos naturais dele. E essa abordagem promete despertar o que a fonte chama de 3 superpoderes. É isso mesmo, a gente vai explorar aqui quais são esses 3 benefícios transformadores que esse método busca ativar no corpo feminino. O primeiro grande benefício, esse ataca aquela sensação de que o metabolismo simplesmente entrou em greve, sabe? A ideia aqui é justamente reequilibrar o motor do corpo para que ele volte a funcionar do nosso lado de um jeito eficiente. E o interessante é como ele faz isso, indo na raiz dos problemas. Por respeitar os ciclos hormonais e circadianos, o jejum solar consegue focar em pontos-chave, como restaurar a sensibilidade à insulina, diminuir a inflamação crônica e, claro, fazer o corpo se tornar muito mais eficiente na queima de gordura. Mas tá, o que isso significa na vida real? Pensa assim, ter uma boa sensibilidade à insulina é como ter um gerente de energia super competente dentro do corpo. A glicose vira combustível na hora, em vez de ser guardada como gordura. O resultado? Energia estável o dia todo. Então, no fim das contas, a grande virada de chave é essa: tirar o metabolismo de um estado de caos e levá-lo para um estado de harmonia. É como se o corpo reaprendesse a usar a gordura como sua principal fonte de energia, de uma forma tranquila, sustentável. Agora vamos para o segundo benefício, que vai num nível ainda mais fundo. A gente está falando de um verdadeiro detox, uma renovação que acontece lá dentro, no nível das nossas células. E para entender isso, a gente tem que falar de um conceito fascinante: a autofagia. A fonte usa uma metáfora que eu achei perfeita. É como se fosse um zelador inteligente. Quando o corpo está em jejum, esse mecanismo liga e começa a fazer uma verdadeira faxina nas células, jogando fora tudo que não presta. E o processo é bem simples, na verdade. Primeiro, o jejum dá o sinal de partida. Aí, o tal zelador entra em ação e tira todo o lixo, todas as partes danificadas. E o resultado final? Um ambiente celular limpinho, renovado e funcionando a todo vapor. E o mais incrível é que essa faxina toda não fica só do lado de dentro, não. Ela aparece do lado de fora. O resultado pode ser visto numa pele mais radiante, com mais viço, numa sensação maior de energia e até numa aparência mais jovem. Chegamos ao terceiro superpoder, e esse é sobre a mente. O objetivo aqui é ter mais clareza mental, mais foco e aquela sensação de poder pessoal, sabe? Que, convenhamos, às vezes parece tão difícil de alcançar no nosso dia a dia corrido. E essa comparação mostra bem a transformação. De um lado, aquela névoa mental, a queda de energia depois do almoço, a dificuldade de se concentrar. Do outro, uma mente limpa, afiada, com foco estável e aquela sensação de que se está no controle. A diferença é gritante. E qual a ciência por trás disso? A palavra-chave é estabilidade. Quando os níveis de glicose no sangue ficam estáveis, a gente evita aqueles picos e quedas que causam cansaço mental. Se a gente soma isso a uma dopamina mais equilibrada, o resultado é motivação e foco, sem aquela montanha-russa de emoções. Para a gente amarrar tudo isso, é importante entender o princípio que guia o jejum solar. Porque é mais do que só uma técnica, é quase uma filosofia de parceria com o próprio corpo. E essa frase, nossa, ela resume tudo. É uma mudança de mentalidade. É sair daquela lógica de restrição, de luta e entrar numa de cooperação, de respeito pela biologia feminina. É sobre ouvir os sinais do corpo e remar junto com ele. Então, recapitulando rapidinho, a transformação se baseia nesses 3 pilares. Primeiro, um metabolismo que finalmente coopera. Segundo, células que estão sempre se renovando. E terceiro, uma mente que funciona com clareza e potência total. E, para finalizar, fica aqui uma reflexão. Pensando nesses 3 pilares da saúde, o metabolismo, a renovação celular e a mente. Qual deles parece ser o mais importante?
a área que precisa de mais atenção para ser fortalecida na jornada de bem-estar de cada um.